Portugal é atualmente o terceiro país mais envelhecido da Europa e será até 2030 o terceiro mais envelhecido do mundo. A maioria da população concentra-se nas grandes cidades do litoral, uma tendência que se vai acentuar no futuro. A demografia cria vários desafios ao país, a que é preciso responder desde já. Portugal atravessa já em 2020 aquilo que o demógrafo Gérard François Dumont designou de inverno demográfico. A imagem não é animadora, com uma reduzida taxa de natalidade e o envelhecimento a que ela em grande parte nos conduz. Somos um país mais grisalho que outrora e nas próximas décadas viveremos mais, trabalharemos até mais tarde, com os idosos expostos a um maior risco de pobreza. Entre todas as interrogações que são sinónimo de futuro, há uma certeza que se destaca. Precisamos garantir aos portugueses a possibilidade de terem os filhos que desejam. In many countries, especially in northwestern Europe, things have improved. Men have adopted more of the roles of women. The state To do that, we need good policies that are friendly to young families. And that's partly a matter of providing young families with money, partly a matter of providing young families with a lot of support, like good preschool support. In my experience, the most successful system in Europe is in France, the École Maternelle. When we lived in France, age 2.5, our child went to school, and that was a great relief that my wife could then work. France doesn't have a demographic crisis. Portugal does. Existem em Portugal inquéritos recentes, inquéritos à fecundidade, inquéritos à família portuguesa, feitos há poucos anos em Portugal. Os portugueses, em média, querem ter mais de 2 filhos. Na prática, têm menos de 1,5 filho. Isto é, há um desejo de criar famílias, há um desejo de ter filhos que permanece intacto na população portuguesa e esse sim deve ser realizado. Isto é, temos que criar boas condições no mercado de trabalho, temos que criar rendimentos estáveis, temos que criar carreiras minimamente previsíveis, temos que conciliar o trabalho com a família, temos que fazer mais igualdade de género. Sem realizações deste género é impossível nós fazermos aquilo que todos queremos, que é aumentar o nível de fecundidade. No fundo, incentivar a fecundidade não significa pressionar as pessoas para fazer o que não querem, antes pelo contrário, significa dar-lhes condições para fazerem o que querem. Data talvez do século XV a vontade portuguesa de partir. Primeiro foi Ceuta, depois a Madeira e os Açores, a costa africana, a Índia e o Brasil. Sobre nós cantou o poeta que demos novos mundos ao mundo. A verdade é que somos, desde há séculos, um país de imigrantes. E existem hoje 2,5 milhões de portugueses e muitos milhões de lusodescendentes a viver fora de Portugal. Numa altura em que é preciso combater
são cada vez mais estrangeiros, porque já não temos mão de obra nacional que preencha esse espaço. Para Portugal vir a ser uma sociedade próspera no futuro e atrair empresas de tecnologia elevada, empresas criativas, empresas inovadoras, nós, os portugueses, que somos poucos, eventualmente cada vez menos e cada vez mais velhos, seremos todos precisos, mas também precisaremos de mais alguns. Termos cidades cosmopolitas, onde convivam nacionais, de preferência todos, de elevado nível de educação, com estrangeiros de várias proveniências, de várias culturas, de várias religiões e também com vários níveis de educação, parece-me que é o meio de que nós precisamos para ter um país próspero e de futuro. Nas próximas 3 décadas, o total da população africana irá aumentar de 1.300 milhões para 2.400 milhões de habitantes. É quase o dobro em 30 anos apenas, o que irá agravar os problemas na distribuição de recursos num continente onde já é tão desigual. O futuro de África passará, em parte, pelo aumento da imigração. O da Europa, pela capacidade de acolher alguns desses imigrantes e saber integrá-los, beneficiando do que têm para lhe dar. Há muitos mitos relacionados com as entradas de pessoas. Eu diria que os mitos são tão grandes como são grandes as incertezas e os receios que as populações têm hoje. As populações europeias, americanas, têm hoje um profundo receio do futuro, do seu emprego, do seu bem-estar, da sua reforma, da sua segurança. Existe hoje uma enorme sensibilidade à segurança física das pessoas e são estes receios que, do meu ponto de vista, tendem a criar uma hostilidade maior aos estranhos e, sobretudo, aos mais estranhos entre os estranhos, aqueles que têm uma cultura diferente, uma religião diferente. Em matéria de política pública de migrações, Portugal tem tido uma das políticas mais inteligentes e mais lúcidas de todos os países do mundo. Nesta altura, muitas das migrações que existem no mundo são migrações de risco, em que as pessoas colocam em risco as suas vidas. A migração não tem que ser assim. A migração pode ser é algo que interessa a muitos, pode ser um jogo em que todos ganham e para isso tem que ser regulado com acordos que envolvem vários países. Não há uma solução rápida para a crise demográfica que Portugal já está a enfrentar. Seria preciso um aumento gigantesco da fecundidade e uma subida colossal das entradas para inverter a tendência de decréscimo e envelhecimento da população. Numa área enorme do território, a situação atual já se assemelha àquilo que pode ser o país no futuro. Nela, o envelhecimento demográfico caminha lado a lado com o despovoamento. Eu creio que a população se distribui de modo muito desigual no território português, tal como noutro território qualquer ou no planeta, porque a distribuição da população tem muito que ver com questões de senso comum, onde é que há emprego, onde é que nós podemos organizar a nossa vida, onde é que estão os nossos filhos, a nossa família, o que é que sonhamos para o nosso futuro e, portanto, depende de um conjunto de fatores muito diversos, onde o emprego provavelmente tem uma importância muito grande. Nós estamos muito concentrados no litoral e dentro do litoral estamos muito concentrados nesta faixa que vai de Braga a Setúbal, portanto neste bocadinho de país. Sendo que quase todos os distritos do país hoje em dia estão a perder população, exceto Lisboa. Em termos do que não é litoral, aquilo que costumamos chamar interior, o interior está muito despovoado. Mesmo o interior tem-se concentrado em torno das vilas ou das pequenas cidades e o que é mais rural dentro destes concelhos tem também vindo a despovoar-se. Portanto, há aqui uma dupla desertificação do país. O país tem nitidamente uma faixa litoral que está sobrepovoada e depois um interior que está subpovoado, sendo que o interior, em alguns casos, começa a 30, 40 km da costa, não mais do que isso. Portanto, há aqui uma diferença do país que se vê muito bem quando vemos fotografias de satélite, em que há um litoral muito iluminado
e um interior, obviamente, vazio de luz, porque não há lá gente a viver. E, na verdade, estamos a caminhar para uma desertificação grande do interior e para o tal país abandonado em muitas áreas do país e áreas cada vez mais amplas. Há, obviamente, uma ineficácia económica em torno desta gestão do território, porque estes territórios deixam também de ter benefícios para o todo que é o país, uma vez que deixam de gerar qualquer tipo de riqueza. Aldeias abandonadas em que são as memórias quem povoa as ruas. Em que as escolas fecham e crianças brincam sozinhas. Em que ficar é resistir em nome de uma devoção talvez inexplicável pelo local em que se nasceu. Outras há que são transformadas em postais turísticos, uma espécie de retrato vivo de um modo de vida que se foi. Em quase todas elas, o passado é sinónimo de nostalgia. Nasci aqui, fui criada aqui, casei aqui. E é assim, a gente tem saudades da nossa terra. Havia aqui muita gente, muita criança. Havia aqui muita gente nova, agora é que já não há. Acabou o minério? O minério e as pessoas. A mina fechou e as pessoas, cada uma para seu lado. Não havia nada para ir lá. Pois. Fechou aqui para aquilo, aqui veio aquilo. Fomos até para o Algarve. Mandaram a gente para o Algarve. Para fora. Quando a mina acabou, não ficou aqui quase ninguém. Uns para um lado, uns para outro. Outros para Algarve e Lisboa. E alguns para o estrangeiro. Para a Alemanha. Não se viu já as fábricas, não se viu nada. Mas aqui havia uma casa. Uma repartição demasiado desigual do país cria evidentemente problemas. Cria problemas às regiões que sofrem as consequências do crescente despovoamento. Porque o despovoamento muitas vezes transforma-se num círculo vicioso. Isto é, menos pessoas, menos equipamento. Se há menos equipamento, ainda temos menos pessoas e menos atividade económica. Menos atividade económica, mais saída de pessoas à idade ativa. E, portanto, o que é terrível é a diminuição de população significar entrar neste círculo negativo. Porque o perder de população não tem que coincidir necessariamente com este círculo. Nós pensamos que sim, mas não. Pode-se perder população e, apesar de tudo, entrar num círculo positivo. Se o volume de população ou a densidade da população fosse muito importante, a Índia seria um país riquíssimo. E não é. É um país de milhares de milhões com problemas muito complicados em termos de pobreza. Ou então, nos países nórdicos, onde as densidades demográficas são baixíssimas, seriam uns desgraçados, e vai-se ver, e são dos que têm maior PIB per capita do mundo. Portanto, nós vamos ter que mudar algumas ideias feitas que temos sobre a distribuição da população. Partindo do princípio que a população rarefeita significa pobreza, ou partindo do princípio que a população concentrada, densa, significa riqueza. Pode significar exatamente o contrário, não é? O que interessa é perceber se se vive bem, se vive com dignidade numa determinada área. Para mim, este é o ideal de vida, em que nós podemos ter tempo para estar connosco, com as pessoas que nos rodeiam, com a nossa família, com os miúdos. É muito melhor para eles crescerem porque têm ambiente, podem estar com a natureza, podem fazer muitas coisas que em Lisboa ou nas grandes cidades não conseguiam fazer, não só porque se calhar não têm tanto acesso ao ar livre, mas porque não há tempo pura e simplesmente para fazer, entre o sair do trabalho, ir buscar os miúdos à escola, voltar para casa, aquela confusão toda de trânsito. Aqui para mim é o ideal. As portas ficaram todas fechadas. Ainda hoje me dá pena de olhar às portas e ver tudo chato.
quando venho cá. Tu lembras do nome das pessoas? Também te lembras? Era a prima Ana, Era o Batista, era o primo Parreira, era o Barreira, era a Ana. era o primo Chico Lopes, era a prima Teresa. Era muita gente. Era 23, 25. O que deve ser feito, enfim, no meu entender, criar condições para que em muitas cidades do interior as famílias possam ter trabalho, possam ser felizes, as pessoas possam satisfazer as suas legítimas aspirações de ter uma boa vida em família. Agora, naturalmente, isto implica evitar que as pessoas saiam dessas cidades e evitar que e criar condições para que mais pessoas entrem nessas cidades. Num interior cada vez mais despovoado, existem territórios que contrariam a tendência. Criam uma estratégia, oferecem oportunidades e provam que a saída da população não tem de ser inevitável. Irão agravar-se no futuro os desequilíbrios territoriais em Portugal. A uma menor densidade populacional numa enorme parte do país, irá juntar-se uma maior pressão sobre os grandes centros urbanos do litoral. A aglomeração tem vantagens. O mesmo não acontece com o excesso de aglomeração. Na verdade, vamos ter que reconfigurar a forma como vivemos hoje as cidades. Quando estamos hoje numa cidade como São Paulo ou numa cidade como Lagos, na Nigéria, o que nós percebemos é que as cidades têm um limite a partir do qual elas já não são cidades tal como nós as conhecemos, são países massificados em torno de betão. As nossas cidades, sobretudo Lisboa e Porto, estão prestes a atingir um limite de crescimento. Há outras cidades que nós não queremos que sejam novas Lisboa e Porto, porque queremos que mantenham a sua qualidade de vida e por isso também não podem crescer muito em termos de população. Uma pessoa que viva desde que nasceu até que morre numa cidade pode fazer facilmente as contas e pode identificar o número de anos, não é de horas, nem de semanas, nem de meses, é o número de anos que perdeu da sua vida e, sobretudo, com certeza, no auge da sua vida, dentro de um carro ou dentro dos transportes públicos. Todos nós sabemos os níveis de poluição que existem nas cidades. Hoje, as populações que vivem no que nós chamamos cidades ocupam 3% da superfície terrestre, mas concentram mais de metade da população do planeta e são responsáveis por cerca de 60% da emissão dos gases com efeito de estufa. E nessas áreas consumimos quase 70% dos recursos naturais do planeta. Isto significa o quê? Significa que hoje discutir o futuro das cidades, utopias e distopias, é discutir duas coisas. É discutir o futuro de cada uma das cidades em si e é discutir o futuro do planeta. Traçamos cenários em relação ao futuro da demografia. Mais pessimistas, razoáveis ou otimistas, com e sem migrações. Com mais ou menos gente a entrar, mais ou menos gente a sair. Se mantivermos o número de filhos ou se tivermos mais ou menos filhos. Mas e o futuro do planeta? Os cientistas discutem se já não teremos atingido o ponto de não retorno em relação ao clima. Os efeitos das alterações climáticas são evidentes e com consequências claras no território. E será que conseguimos prever exatamente onde iremos viver?
infelizmente, grande parte do país sofre dos dois fenómenos, de despovoamento e de desertificação, que é uma questão climática e que tem uma influência muito forte nos solos, na água, na biodiversidade e também no tipo de atividades que podem ser desenvolvidas. Portanto, em algumas áreas do país, estou a pensar a sul do Tejo, sobretudo na área mais junto à fronteira, aí a desertificação, no sentido climático e as suas consequências, irão com certeza acentuar ainda mais o despovoamento, porque vão criar condições ainda mais difíceis para o desenvolvimento das poucas atividades que aí existem. Ao mesmo tempo, há zonas da costa portuguesa e das margens dos rios que tenderão também a expulsar populações pela subida das águas, e elas tenderão a ir viver para outras áreas, não sabemos ainda muito bem para onde. O que sabemos é que quer uma, quer outra, quer as alterações climáticas, quer as alterações demográficas, provocarão mudanças significativas na nossa forma de estar no território. Se nada for feito, espera-se que não aconteça grande coisa. Se nada for feito, espera-se que o país fique, de facto, aqui muito na costa litoral e que o resto do país fique bastante desertificado e esquecido. Como fazer? É o grande desafio para as políticas públicas. Eu devia responder a perguntas, mas só me calha fazer perguntas, porque não encontramos no presente e naquilo que vai acontecendo quase de uma semana para a outra tendências claras que possamos, de onde possamos concluir que, ora, posto isto, o que vai acontecer aqui é esta ou aquela dinâmica. Antes, pelo contrário, parece aquele poema do Camões, não é? Sobre todo mundo é composto de mudança, e ele depois no final do poema diz: e já nada muda como suía, quer dizer, como era costume. Portanto, esta questão das dinâmicas da mudança não estarem muito dependentes de fatores locais, mas sim globais. E de estarmos vivendo uma época de aceleração das dinâmicas da tecnologia, da forma de organização da economia, etc., lança uma grande interrogação sobre estas situações. Quem é que haveria de pensar aqui há meia dúzia de anos que as searas eletrónicas dos painéis fotovoltaicos no Alentejo ocupam centenas de hectares, não é? Aquilo que para uma certa geração é um pesadelo dizer isto, para outros tantos é o contrário. É dizer, então já percebi, então as possibilidades são muitas.